Fala galera, sejam todos muito bem-vindos na revista Karate News e hoje nós recebemos um convidado mais que especial, o nosso multicampeão, grande campeão do Brasil, Bruno Assis, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. O Williams, grande amigo, parceiro, um professor de muitos anos aí, muitas competições juntos e tem bastante história legal para a gente contar. Também queria agradecer a revista Karate News pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz por estar contando um pouco da minha história, podendo conversar um pouco mais com você, conversar um pouco mais com o pessoal do Karatê, até para a gente se enturmar um pouco mais, conhecer cada um pouco mais a história um do outro. Exatamente, e todos os fãs do Karatê querem muito saber a sua história. Brunão, como o Karatê entrou na sua vida, como você descobriu que você tinha dom pro Karatê, que era isso que você queria para sua vida? Sim, na verdade o Karatê surgiu na minha vida desde criança, sempre gostei muito de artes marciais, eu sempre fui um fã, assim, de desenhos animados, Dragon Ball, Power Ranger, todos esses desenhos, eu queria muito ser um lutador. Só que eu tive algumas dificuldades na minha infância, meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 2 meses de vida quando ele acabou falecendo, a minha mãe sozinha, cuidou de 3 filhos, sendo viúva, então não tinha muitas condições de estar iniciando numa academia de artes marciais. Então foi com isso que foi passando o tempo, e quando eu tinha 9 anos, surgiu um projeto social na igreja do bairro onde eu moro. E nesse projeto social com o professor Claudinei Pinheiro, meu grande amigo, professor, é um mentor que eu tenho na minha vida, ele foi meu primeiro professor de karatê. E dentro desse projeto, era um preço totalmente acessível na época, né? Minha família conseguiu custear esses treinos de karatê. Comecei a fazer esse treinamento de karatê nesse projeto social. Era num salão de festa de uma igreja, assim, então as laterais eram abertas, aquele não tinha nem tatame na época, era um salão de piso de cimento queimado, sabe? Então chovia, às vezes caía água lá dentro. Quando era época de frio, a gente tinha que treinar de sapato, porque era muito gelado o chão. Então, foi toda essa trajetória para começar no karatê. Mas eu sempre tive um diferencial muito grande desde o começo, que era eu era muito disciplinado, muito empenhado naquilo que eu fazia. Eu nunca fui o melhor ali de dentro. Mas todo mundo olhava para mim e via que tinha um diferencial. Eu me esforçava muito, queria muito aquilo, então eu chegava antes dos treinos, treinava mais, me esforçava mais, e com isso eu fui cada vez mais evoluindo no karatê, até que meu professor Claudinei falou: "Oxe, você tem talento, talento não, você tem muito esforço, né? Que talento." Até eu depois vou contar uma história com o Will falando sobre talento. Boa. Mas ele falou: "Você tem muito esforço, eu gosto disso." Então tem outra academia que eu dou aula com o pessoal mais avançado, né? Onde eu treinava era muitas crianças. E eu quero que você vá lá, porque eu vejo um potencial que você pode evoluir muito, pela sua dedicação. E aí eu comecei a treinar em outra academia. Então eu deixei de treinar 2 vezes por semana para começar a treinar 4. E aí eu comecei a competir. E eu falei: "Nossa, eu tô bem, agora tô treinando bastante, vou bem nas competições." E fui numa primeira competição. Aí na primeira competição eu fui com todo aquele empenho, perdi. E continuei essa jornada. E foram mais ou Boa. menos 2 anos competindo quase todos os meses para ganhar um primeiro campeonato regional, uma medalha de bronze. Aqueles campeonatos que são regionais, né? Nada oficial da Federação Legal. Paulista. E depois continuei treinando, e foram mais ou menos uns 5 anos treinando todos os dias, competindo quase todos os dias para ganhar uma primeira medalha de bronze do Campeonato Paulista. Então você imagina a trajetória nesse percurso todo. Sempre treinando, me dedicando, mas com aquela mentalidade: tô fazendo o que eu gosto muito disso aqui, eu não quero me empenhar em ganhar uma medalha, eu quero me empenhar em ser melhor todos os dias. E eu continuei nessa jornada. E aí foram mais ou menos 10 anos da minha vida treinando, todos os dias competindo, até eu ganhar a primeira medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Karatê. E isso já quando eu era na categoria sênior, categoria adulto, né, que é a categoria principal, que aí eu consegui ganhar a primeira medalha de bronze no Campeonato Nacional. E tudo isso porque, durante essa trajetória, eu comecei a tentar entender por que eu não conseguia ganhar algumas competições. Então eu comecei a observar alguns atletas que eu gostava, né, eu comecei a observar algumas pessoas que eu admirava nessa trajetória. Inclusive o Williams, que é um cara que está aqui na minha frente. Nessa trajetória, eu vi ele lutando em umas competições. Falei: "Nossa, eu quero lutar igual esse cara." Eu achava muito bacana. E aí eu fiz o convite se eu poderia, né, participar, treinar algumas vezes com ele. E aí eu comecei a treinar com o Williams Quirino também a parte do karatê de competição. Continuava com o professor Claudinei. E me juntei com o Williams Quirino para evoluir um pouco mais ainda, né, conseguir crescer ainda mais na minha carreira como atleta. E comecei a treinar 1, 2 vezes por semana com o Will. Nessa época, eu fazia ensino médio e ensino técnico durante a tarde. Então, assim, de quarta-feira eu não tinha aula durante a tarde, que era um dia vazio. Eu saía da minha escola, pegava o ônibus da rodoviária de Campinas, ia até Jundiaí. De Jundiaí, o Will me buscava na rodoviária, levava até a academia de treino, ficava até quase 11 horas, meia-noite treinando. Ele me levava de novo na rodoviária e eu vinha embora para Campinas, para no dia seguinte continuar minha jornada, ir para a escola, acordar, dormia coisa de 5 horas por dia. E nisso, depois de muito tempo, eu até perguntei pro Will por que você fazia isso. E nem ele sabe. Você conseguia explicar o porquê que você fazia isso? Cara, exatamente. Isso é muito interessante. O Bruno, igual ele falou, ele não tinha talento nenhum, ele era muito esforçado, mas ele era muito ruim. A gente via que ele não tinha nascido para aquilo. Mas realmente eu saía da minha academia, ia buscar
você na rodoviária. Outro dia a gente ficou dando muita risada com isso. Exato. Buscava na rodoviária, ia pra academia, ele treinava, se esforçava muito, mas tadinho, não nasceu para aquilo. E levava ele embora, ele dava um ralo absurdo, né? Exato. Só que aí, de repente, virou uma chave. Aí, do nada, daquele menino que não tinha talento nenhum, o cara virou um multicampeão. Exato. Então, realmente foi plantar para conseguir colher lá na frente. Foi uma plantação de muita trajetória, foi muito longo, né? Então, assim, como uma árvore, para crescer, primeiro tem que formar as raízes, para depois florescer. E assim, o que eu digo que foi uma grande diferença na minha carreira foi a mentalidade. Que a partir do momento que eu comecei a estudar a mentalidade de um atleta campeão, eu comecei a usar como inspirações atletas que conseguiam grandes resultados. Então, se eles conseguem grandes resultados, será que existe alguma coisa em comum que eles fazem que traz grandes resultados? Eu comecei a perceber o tipo de preparação que eles faziam, a equipe que eles possuíam. Então, tudo isso fez muita diferença na minha carreira. Então, mais pra frente, quero até falar um pouco mais sobre a mentalidade. Legal. Mas uma coisa que fez muita diferença foi trabalhar com uma psicóloga esportiva. Até por muito tempo, eu achei que era até uma frescura para atletas trabalhar com isso. Mas a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ver que os maiores atletas do mundo, LeBron James, Michael Jordan, Michael Phelps, todos eles utilizam psicólogos esportivos, coaches esportivos para ter um crescimento na carreira. Aí que eu destravei essa chave que eu consegui decolar. E depois de um tempo competindo, né, eu fui para o Mundial Universitário, viajei para o Japão, viajei o mundo inteiro no Karatê Olímpico. E depois disso que eu migrei para o Karatê Combat, aí eu fiz minha história dentro do maior evento de Karatê do mundo, de Karatê Full Contact do mundo. E que história, que história. Obrigado. E é muito interessante porque em todos os países que a gente vai, o Bruno é reconhecido. Isso, assim, eu vejo como, para mim é muito legal ter você ali comigo e ver que o último, a gente parou na Holanda, o pessoal veio tirar foto com você no aeroporto, né? Então, isso é realmente o reconhecimento de tudo que você plantou. E, Brunão, você é um cara que tem uma experiência absurda em competições, principalmente internacional. Como que você vê a diferença entre tudo técnico, tático, em relação a tudo, do Brasil e de fora do Brasil, em relação aos atletas? Aos atletas, eu digo que, assim, que no Brasil tem um diferencial muito grande, que é a raça dos atletas brasileiros. Os atletas brasileiros têm uma raça assim, totalmente diferente dos atletas de outros países. Então, as pessoas de outros países eles respeitam muito os atletas do Brasil. Eu já tive a oportunidade de treinar na Inglaterra, fiquei 6 meses treinando na Inglaterra, academias com atletas do UFC. Depois eu migrei, morei mais ou menos uns 8 meses nos Estados Unidos, treinando na Alpha Male, que é uma academia na Califórnia, do Red Faber, que é um dos atletas do Hall da Fama do UFC. E nessa academia eu pude ver a diferença dos tipos de treinamento de fora do Brasil para o Brasil. Aqui no Brasil as pessoas treinam com muita raça, treinam muita vontade, muita determinação, é força abraçal mesmo. E lá fora eles treinam muito, eu vejo como a maior principal diferença, eles treinam muito mais com a inteligência, eles sabem treinar da forma certa, às vezes é uns treinos menos exaustivos, que no Brasil são treinos mais técnicos, mas que trazem grandes resultados também. Então você pode ver que muitos atletas do Brasil viajam para fora do Brasil para aprender essas outras técnicas, aprender essas metodologias, que são diferentes dos atletas brasileiros. Mas, em contrapartida, fora do Brasil, você sempre vê um atleta estrangeiro valorizando muito o atleta brasileiro e respeitando muito. Exato. Porque ele sabe que o atleta brasileiro, se aquilo não der certo, o cara vai voltar para a vida que ele tinha antes. Não sei qual era o trabalho que ele tinha, não sei qual era a idade que ele tinha. Então, se aquilo não dá certo, a vida dele depende da luta. Então, ele sabe que ele vai dar tudo que ele pode para fazer a luta. E fora do Brasil, muitas vezes, eles não têm essa necessidade que a gente tem. Então, isso faz com que o atleta brasileiro tenha uma raça muito maior. Muito maior. E por isso que o atleta brasileiro é respeitado em qualquer continente do mundo que você for lutar. Assim como eu já fui em vários países, as pessoas respeitam muito os atletas brasileiros por conta disso. E isso em todas as lutas, né? Todas as lutas, exato. Ô, Brunão, igual você falou da parte psicológica, do seu trabalho mental, como que é o seu durante a competição e pós-competição? Como que é o seu trabalho, principalmente mental? Sim, o mental... A principal coisa que eu foco durante toda a minha preparação na parte mental é me preparar naquilo que eu posso ser melhor. Eu muitas vezes desfoco do meu oponente, desfoco nas qualidades dele, mas foco nas minhas qualidades e naquilo que eu posso melhorar dentro de mim. Então, assim, eu tenho que melhorar a minha parte técnica, eu vou melhorar a parte técnica. Tenho que melhorar a parte psicológica, a parte física, eu vou melhorar aquilo que eu posso. Trabalho muito bem forte essa parte psicológica dentro de mim e também faço muitas visualizações das lutas. Então, eu consigo colocar na minha mente, eu fecho os olhos, deito, faço a visualização da luta, imagino todas as possíveis situações e acabo sempre finalizando uma situação com a minha vitória dentro daquela luta. Legal. Então eu já vivo aquela realidade muitas vezes. Daí, muitas vezes, quando chega no momento da luta, já passou o nervosismo, porque dentro da minha mente, tudo aquilo já aconteceu milhares de vezes, já consegui sentir a emoção, já passou o nervosismo, tudo aquilo que é normal para nossa mente se torna uma realidade que não te afeta no momento de uma luta. Exatamente. Então aquilo se torna uma coisa que já estou acostumado. Então essa parte mental é muito importante. E o Will sempre vê, antes das minhas lutas, até
é algo engraçado, porque um dos meus bordões, né, o Dragão Acordou, vem um pouco disso. Porque antes das minhas lutas, o pessoal tá aquecendo, se batendo, e eu fico dormindo, e acaba o meu cochilo, eu levanto e falo, o Dragão acordou. Aí é o momento que eu tô pronto pra entrar numa luta e mudo minha feição, mudo quem é o Bruno, chega na hora assim... Tudo. Até eu não me reconheço quando entro pra uma luta, porque eu vejo uma feição totalmente diferente, eu sou outra pessoa lutando. Eu vejo aquilo e falo, nossa, não parece nem que sou eu que lutando, porque eu me torno outra pessoa. E aí quando eu ligo aquela chave de que é o Bruno lutador, que ali na minha frente, ou é eu de pé ou é o cara. Então, aí vem o The Dragon. Aí vem o White Dragon e eu tenho que derrubar quem estiver na minha frente. Boa. Galera, acabamos o primeiro round, mas já voltamos. Meu Deus do céu, esqueci de marcar minha consulta. Nossa Senhora. Oi, Laura, boa tarde. Oi, tudo bem? Gostaria de marcar uma consulta com vocês, por favor? Claro, vamos agendar na sexta-feira. Você comentou às 8 horas, né? Isso. Ok, marcado, Laura. Tá bom. Muito obrigada, viu? Graças a Deus que a Aline, você existe, arrasou. Nossa, que rápido. Perfeito. Consulta agendada. Adoro. Galera, bem-vindo ao nosso segundo round, bate-papo com o Bruno Assis. Brunão, e na sua visão, quais as diferenças no todo, assim, no geral, entre o Karatê WKF, que é de competição, e o Karatê Combat? Legal. Essa pergunta muitas pessoas me fazem e realmente tem algumas diferenças, mas a principal coisa que eu sempre digo, antes de começar a falar das diferenças, os dois fazem parte do Karatê, os dois são Karatê. Então muitas pessoas dizem que o Karatê Olímpico não é Karatê, e o Karatê Combat, Karatê de contato não é Karatê. Mas todos os golpes que nós utilizamos nessas duas modalidades fazem parte dos katas, dos kihons. Então, todos esses esportes que nós praticamos fazem parte da origem do karatê, que engloba tudo isso. Só que são competições, são esportes, então cada um tem as suas regras específicas. Dentro do karatê olímpico, para quem não conhece, aquele de pontuação que teve no Olimpíadas, então tem regras muito específicas dentro desse tipo de karatê. E já no karatê combat, karatê de contato, karatê extreme, né, que eu sou presidente hoje, é um karatê mais de contato um pouco mais agressivo. Então você pode utilizar algumas técnicas que não são válidas no karatê de pontuação, e aqui realmente o objetivo é a contundência. O objetivo é o nocaute, o objetivo é golpes com uma precisão um pouco maior, uma força um pouco maior. Então, para quem é de longe, vai assistir as duas competições, é o que eu sempre digo. O karatê olímpico, que é um pouco polêmico, mas o karatê olímpico ele não vende, porque é muito difícil para quem não entende da regra assistir uma luta de karatê olímpico e entender o que está acontecendo. O karatê de contato é um karatê mais fácil. Qualquer um que assiste uma luta sabe quem bateu mais ganhou a luta. É simples, não tem outra regra. Então, assim, é muito mais fácil, vende muito mais, traz muito mais marketing. E a prova disso é que ninguém paga uma luta de praia num campeonato de karatê olímpico, é muito difícil. Só um campeonato mundial, uma coisa muito grande. Agora, um campeonato de um nível como se fosse um karatê combat, as pessoas pagam para estar lá assistindo, as pessoas querem assistir e gera muito mais engajamento com o público. Então, essas são as principais diferenças. São esportes muito bacanas, muito legais, mas que estão crescendo e construindo, né, a sua trajetória dentro do karatê, dentro do Brasil, de uma forma muito grande, cada vez mais. Legal. E eu acompanhei o Bruno antes do Karatê Combat e depois do Karatê Combat, que são duas pessoas. Continua sendo aquele cara raçudo, aquele cara que corre atrás, mas o Bruno pós-Karatê Combat hoje é um grande empresário, é um cara que descobriu o que quer, sabe o que quer, é um cara que já tem as suas opiniões. O Karatê Combat, eu posso dizer que te transformou numa pessoa gigante. Como que você vê isso? Como você vê os benefícios, não só financeiro, claro que tem o financeiro também, mas os benefícios em tudo, na vida, o que o Karatê come nesse reconhecimento, igual eu acabei de falar, se a gente na Holanda, o pessoal te abraçando, a gente na Hungria, o pessoal no aeroporto tirando foto com você, o pessoal que nem tava lá para competir, então era, né, que, Dragon, né, eu acompanho tudo isso. Então, como que você vê o resultado, o que o Karatê Combat mudou na sua vida no geral, como atleta, como pessoa, no todo? Sim, eu acho que o principal nisso tudo é construir um legado daquilo que eu construí na minha carreira, desse esforço, dessa dedicação. São tantos anos trabalhando, né, em cima de um objetivo. E eu fico muito feliz porque muitas vezes pode ser que uma simples fala que eu digo hoje pode transformar a vida de uma pessoa que está começando, alguém que teve um resultado negativo e eu vou desistir porque eu não consigo ter os resultados. E de repente ver uma história de alguém que treinou a vida inteira, se dedicou por tantos anos, 15 anos para lutar profissionalmente no esporte, para viver realmente a partir do esporte. Então, eu muitas vezes vejo que eu
construindo esse legado de uma referência para alguém que talvez queira chegar mais longe. Tenho certeza que muitas pessoas têm muito potencial, muita coisa para conquistar na vida e que podem chegar mais longe. Então, assim, continue treinando, continue batalhando, continue se esforçando, porque vai chegar. E a coisa, assim, que eu fico muito feliz, porque eu já vi várias pessoas de outras artes marciais, campeões mundiais de outras modalidades esportivas, chegando para mim falando, Bruno, eu assisti sua luta e depois da sua luta eu comecei a ter respeito pelo karatê. Porque antes disso eu achava que o karatê era um esporte de semi-contato, não era um esporte que teria uma validade no MMA, numa validade numa briga de rua, numa validade numa qualquer outro tipo de competição. Mas depois que eu vi as suas lutas, eu comecei a respeitar o karatê pelo resultado que você teve ali nas suas competições, por mostrar que aquilo realmente funciona. Exatamente. Então isso realmente me motiva muito e esse legado assim, é algo que eu levo comigo e fico muito feliz por estar construindo essa minha história. Que bom. E, Brunão, eu acompanhei muitas e muitas lutas. A gente consegue ficar aqui até amanhã falando de algumas lutas, mas teve alguma luta, eu reconheço, eu sei até as lutas que você vai falar, mas para o público aqui, teve alguma luta que te fez pensar diferente, te fez agir diferente, que mudou sua vida como atleta, como pessoa? Eu sei que você pode falar aqui de no mínimo 30 lutas, né, que te jogou lá para cima, mas teve alguma luta que fez a diferença na sua vida, que quando você fecha os olhos, que você vai pensar na luta da sua vida, vem aquela? Sim. Na verdade, todas as lutas eu falo que são muito importantes, porque cada luta é uma história diferente, uma preparação diferente, parece que eu sempre estou recomeçando de novo. E a primeira luta que eu fiz no Combat me marcou muito, porque era uma experiência única. A primeira luta as pessoas acham que já estava com o contrato fechado. Não, eu fui por conta, eles me mandaram uma mensagem pelo Instagram, falaram, tem uma luta dia tal, você vai ter que vir aqui lutar. Se você for bem, conseguir uma boa performance e ganhar a luta, talvez a gente pode fechar um contrato com você. Então, custei do meu bolso mesmo a passagem, custei do meu bolso o hotel, a alimentação, fui lá lutar. E assim, acreditando que eu tinha que fazer dar certo, porque se não desse errado, não teria como pagar as mensalidades do cartão de crédito, que eu parcelei tudo, falei, vai dar certo isso aqui, tem que fazer dar certo. E nessa primeira luta, na hora que eu entrei pra lutar, que eu olhei pro lado assim, e vi aqueles monte de câmeras pra todo lado, torcida gritando, um ambiente escuro, uma coisa que nunca vi na vida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que ambiente que é esse, né? O que eu vim fazer? Onde eu coloquei. Mas graças a Deus, começou a luta, parece que tudo focou pro meu adversário. Que legal. Consegui fazer uma boa luta, lutei bem, ganhei essa luta. Depois de um tempo eles fecharam um contrato comigo, né? Recuperei esse meu investimento. Uma loucura, né? Se for pensar racionalmente, a gente não faz nada disso. Não e depois, na minha carreira, teve várias outras lutas, né? A luta com o Teki Silva, que eu ganhei a luta da noite no Karate Combat. Foi uma luta extremamente acirrada, os dois lados. Os 3 rounds batendo o tempo todo um no outro ali. Que podia vir a vitória para qualquer um dos lados. E a gente conseguiu sair com essa vitória, né? Consegui sair com essa vitória que foi bem sofrida, bem ralada. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. A gente conseguiu essa luta da noite, que foi uma bonificação bem legal aí. Exato. E na verdade, é uma história muito maluca, porque eu fechei o contrato com o Combat e eu tinha uma dificuldade muito grande para treinar, com quem treinar. E aí nós mandamos falei, Bruno, vamos? Aí o pessoal que me acompanhava lá mandou o seu material. Sim. E aí veio esse convite, aí eles mandaram, aceitaram e você abraçou porque você estava preparado, porque você estava no momento certo, na hora certa. Exato. Então, e daí que veio e fez a diferença, porque Exato. se tivesse despreparado, porque do nada eles ficaram, Foi bem, depois que eu mandei esse material, demorou um bom tempo para eles mandarem. Sim, eles mandaram convite, né? Eles mandaram 20 dias antes da luta. E assim, o legal é porque quando o Will foi lutar, o Will foi um dos pioneiros do Karate Combat do Brasil. Quando ele foi lutar, ele precisava de alguém para treinar junto com ele. Alguém para que pudesse fazer um camp com ele de preparação para a luta dele. Exato. E aí eu falei, pô, Will, a gente sempre treinou junto, tô dentro aqui, a gente vai treinar junto. O que você precisar, eu tô aqui, eu dormia na academia pra gente conseguir treinar mais vezes. E a gente fez toda a preparação que o Will fez, eu fiz a preparação junto. Então ele tava pronto pra luta dele, só que em consequência eu fiquei pronto. Já tava mais que pronto também pra mim. Exato. Então assim, ele fez a luta dele, passou a luta dele, e no próximo evento me chamaram. E aí perguntaram, né, pra você se tinha algum atleta pra indicar, você... Na hora eu falei, eu treinei com o Bruno durante todo esse período, então tenho esse atleta pronto aqui pra lutar. Exato. Tudo isso porque, assim, não fui pensando em lutar no Karate Combat, mas eu fiz principalmente para ajudar um amigo meu, o Will, que sempre foi alguém que me ajudou, né? E sempre esteve comigo na minha carreira. Então, a vida retribui, né? Tudo que a gente faz de bem retribui, exatamente. Mundo redondo, né? O Brunão, e olhando para trás, assim, quando o Bruno Assis lá de pequeno, que tinha alguns atletas, algumas pessoas que te inspiravam, que você queria treinar para chegar lá. Teve alguns atletas, algumas pessoas que você se espelhou e se programou para chegar e conquistar aquele espaço? Sim, teve muitos atletas aí na minha carreira que eu me espelhava, né? Eu falei, eu quero usar como referência, né, para conseguir me melhorar cada vez mais.
Will, o cara que tá aqui na minha frente, né? Nossa. Como eu disse, né? Eu vi ele competindo quando ainda era criança. Falei, nossa, eu quero lutar igual esse cara luta. O tipo de luta, né? Bastante queda, bastante chute, eu achava bonito. E eu treinei muito, assim, a gente tem até um estilo de luta parecido Isso, hoje em muito dia. Muito igual. Porque eu queria usar como referência mesmo. Depois, o tempo foi passando, o Rafael Agaev, que é um ídolo do Karatê Mundial. Exato. Até a história engraçada, né? Que ele, assim, várias edições do Combat eu lutei e ele tava lá comigo nessas edições do Combat. Então a gente acabou criando uma amizade e tudo. E até um dia, eu falo pro pessoal, a pessoa nem acredita, mas assim, ele bateu na porta do meu quarto no hotel. Lembra que ele falou? Ele falou, ô, Bruno, eu preciso da balança pra pesar, que você pode me emprestar, sabe? Eu entreguei a balança pra ele, eu voltei e falei, Will, você não vai acreditar quem tava aqui, né? Assim, um cara que eu cresci assistindo, Exato. que eu usei como referência, né? E de repente ele tá lá conversando comigo como um amigo, ó, me empresta a balança aqui pra eu calcular meu peso. Exato. Também o Lyoto Machida, outro cara, também tem uma história legal, né? Que é um cara que eu cresci vendo ele lutar. Isso. Aí tem uma edição do Combat na República Dominicana, foi bem interessante. Foi. Que ele tava almoçando, assim, a gente tava tomando café da manhã aqui, tava do nosso lado. De repente falou, o Lyoto tá ali, eu vou conversar com ele, não sei porque eu conversar com o cara. Cheguei na mesa, humildemente, falou, Lyoto, tudo bem, eu sou o Bruno e tal, eu te admiro. Na verdade, ele já falou, a hora que você tava chegando, ele já falou, Bruno, já ele ele te cumprimentou. Bruno, beleza? Eu falei, caramba, o Lyoto me conhece, né? E ele falou, não, conheço esse. Eu falei, você me conhece? Ele falou, conheço, eu lutou com o Bruno Souza, tava nos Estados Unidos, ele contou a história da minha vida ali. E eu falei, nossa, como que a vida anda, né? Um momento você é um fã do cara, de repente, muda, o cara que você admira, ele te conhece, né? Então você começa a ver que realmente está no caminho certo. Exato. Quando você começa a ser reconhecido pelas pessoas que você admira. Então isso é muito gratificante, né, na nossa vida. Muito legal. Ô, Brunão, e hoje você como uma pessoa que inspira, que conselho você daria para quem quer começar o karatê, não só o karatê, qualquer outro esporte, mas aquela pessoa insegura, aquela pessoa que tem medo do resultado, tem medo do que pode acontecer, tem medo de se expor. Sim. Que conselho você daria para essa criança ou para essa pessoa? Sim, eu digo que a competição é com você mesmo. Não se baseie olhando para as outras pessoas. Sempre vai ter alguém mais rico, alguém mais forte, alguém mais bonito, alguém... Sempre as qualidades das outras pessoas são maiores que as suas, em qualquer área da sua vida. Então se baseie em você, como você pode ser melhor a cada dia. Minha carreira foi sempre voltada em volta disso. O que eu preciso fazer hoje para ser melhor do que ontem? É aquela frase clichê de 1% melhor a cada dia, mas é exatamente isso. Mas se baseie em você, se baseie naquilo que você pode ser melhor, no que você gosta de fazer, no que te faz bem, no que te alavanca para que você alcance seus objetivos, seus resultados. Isso vai te fazer crescer na sua vida. E não se basear em outras pessoas. Ah, mas eu tô começando faixa branca, tem outro rapaz que é faixa preta e já treina há 20 anos. Lógico, você não vai se igualar a ele nem em um mês, nem um 2, nem um ano, nem um 2. Você vai precisar de mais tempo para se igualar às pessoas que já estão mais tempo que você. Sim. Então, se baseie na sua trajetória, na sua história, no que você construiu. Tente ser melhor a cada dia. E com isso você vai conseguir ver os resultados realmente acontecendo na sua vida e as coisas vão acontecer de uma forma natural. Você fazendo o seu melhor todos os dias, uma hora você se torna o melhor naquilo que você faz. Certeza. Não tem como não dar certo esse resultado. Não tem como. Exatamente. Revista Karatê News, já voltamos para o terceiro round. Se você gosta de lutas de verdade, esse recado é pra você. No dia 8 de março vai acontecer em Campinas a próxima edição do Karate Extreme. Serão lutas eletrizantes, atletas de alto nível e emoção do começo ao fim. O evento será no Clube Atlético de Campinas com início às 10 horas da manhã. Garanta já seu ingresso e venha viver de perto essa adrenalina do maior evento de Karate Full Contact do Brasil. Bem-vindos ao terceiro round. Brunão, e agora, como eu falei da sua mudança pós-Karate Combat, você é um grande empresário, você é o presidente do Extreme, Karate Extreme. Sim. E, por sinal, estamos perto da próxima edição, né? Exatamente. O que você tem a dizer para quem pode participar, quem pode se inscrever, como que funciona o Karate Extreme? Legal. Primeiramente, né, a próxima edição vai ser agora dia 8 de março de 2026, a próxima edição do Karate Extreme, e contar um pouquinho de como surgiu essa ideia do Karate Extreme. Eu sempre tive na minha carreira muitas pessoas perguntando, né, como que eu faço para entrar no Karate Combat? Tem alguma competição que eu posso participar que me faça ter uma entrada, né, uma visibilidade para chegar no Karate Combat? E não tinha nenhuma resposta, tinha muitas pessoas me perguntavam isso, queriam chegar mais longe, queriam ter essa oportunidade, mas acabavam que não tinha uma competição que pudesse transmitir isso para os atletas para que eles conseguissem chegar mais longe. E aí, pensando nisso, né, no ano final de 2024, eu fiz uma luta pelo título do Karate Combat, acabei quebrando meu dedo, tive que operar o nariz, fiz 2 cirurgias no nariz. Então eu tive que ficar um tempo afastado das lutas, dos treinamentos. E sabe, quando a gente tá com a cabeça vazia, não podendo treinar, eu falei, tem que achar alguma coisa pra mim fazer. Eu falei, vou achar algum probleminha aqui. Aí eu fui e criei o maior evento de Karatê do Brasil de Full Contact, o Karate Extreme. Legal. E nessa de criar o Karate Extreme, agora, sim, consegui construir essa oportunidade para os atletas brasileiros. Então quem tem o desejo de chegar mais longe, chegar em grandes competições,
dentro do Karate Extreme, você consegue ter o atleta consegue ter a visibilidade de lutar um evento que é praticamente as mesmas regras do Karate Combat, Legal. e consegue ter uma visibilidade, eu consigo trabalhar a visibilidade do atleta para que ele consiga chegar mais longe, preparar ele tecnicamente também para lutar num evento de alto nível, já estando pronto para chegar lá. Sim. Tem muitos atletas brasileiros que chegaram lá, mas acabaram não conseguindo ter um bom desempenho porque não estavam preparados em uma competição desse Exato. formato. Então, por isso que eu criei esse campeonato Karate Extreme. Foi pensando em tudo isso, trabalhando minha jornada, né? Construir também esse legado de que posso fazer alguma diferença para os atletas aqui do Brasil, dar oportunidade para esses atletas. Criei essa oportunidade e fiz o evento do Karate Extreme. E agora, para competir no Karate Extreme, como eu digo, é um evento muito democrático. Então, todos os atletas podem estar participando. A exigência que usem as regras do próprio evento do Karate Extreme, né? O atleta pode vir do Muay Thai, Taekwondo, Jiu-Jitsu. Não, Jiu-Jitsu até pode, né? Mas não vai valer muito. Não- Mas, assim, que ele lute com as regras do Karate Extreme. Ele tem que saber que os golpes são válidos, os golpes que não são válidos, ali dentro da competição. Mas aí nós dividimos as categorias em atletas profissionais, intermediários e iniciantes. Então, tanto o atleta profissional que vai lutar recebendo uma bolsa para estar lutando no evento, ele pode estar lá lutando, ganhando a visibilidade dele, apoiando, fazendo tudo que for possível para que ele cresça ainda mais. Como também o atleta iniciante que quer começar nessa jornada, que já quer ver como que funciona. Primeira vez que ele vai participar de um evento de full contact, então eu consigo casar uma luta contra o atleta iniciante para que ele consiga estar entrando nesse mundo de desempenho parecido ali, para que ele consiga estar crescendo. Então esse é o formato que eu estou fazendo hoje do meu evento e está dando muito certo. Hoje já é reconhecido em todo o Brasil, tem atletas de todo o Brasil vindo competir, atletas de fora do Brasil, inclusive, já estão entrando em contato comigo para competir no Karate Extreme. Então, assim, o evento está crescendo muito, é muito bacana e cada edição, assim, está cada vez maior. Legal. E hoje, se você pudesse falar hoje, onde você quer que o Karate Extreme chegue? Com que potência, que realidade, assim? Se você tivesse um pedido pro Extreme, qual seria? Olha, eu vejo total possibilidade de se tornar um dos maiores eventos de karatê do mundo. Assim, no mundo tem poucos eventos desse formato de karatê, mas o evento de luta ele tem a possibilidade de crescer cada vez mais. É um formato novo, é um formato chamativo. As pessoas gostam de assistir as lutas, né? São lutas interessantes para quem é amante de artes marciais, para quem gosta de assistir lutas pela televisão. Então, assim, eu tenho total certeza que o karatê vai se tornar internacional em pouco tempo. Assim, eu tenho ciência disso e estou construindo cada vez mais uma infraestrutura para chegar em altos níveis. Legal. E o Bruno Assis, o que ele espera para 2026? Quais os planos? Quais os objetivos? Como será até dezembro? Legal. Esse ano tem muitos projetos aí pela frente. Eu tô com 3 projetos principais na minha vida hoje, né? O Karate Extreme é um, que eu já comecei desde o ano passado, né? E tô trabalhando fortemente para que ele cresça cada vez mais e seja um grande evento que possa trazer realmente oportunidade para os atletas e visibilidade também. O segundo plano também é voltar a lutar esse ano, já recuperando das minhas lesões. Esse ano já vou voltar a treinar 100% como sempre treinei. Então tá pronto para lutar novamente no Karate Combat, pronto para tá brigando pelo título da categoria, o título mundial novamente. E o terceiro, que é um pouco novidade aí, eu tô trabalhando com os projetos de construir aulas online para que eu consiga estar divulgando para as pessoas um pouco mais o meu metodologia de treinamento. Então, assim, é muito difícil que eu pare hoje numa academia fixa e consiga aplicar aulas de karatê para as pessoas individualmente, né? Às vezes eu faço workshops em academias. Então, assim, é difícil que eu consiga me deslocar sempre para cada uma das academias. Então, o que eu estou fazendo? Gravando algumas aulas, logo mais vou até divulgar aqui em primeira mão, já estou usando para você. Legal. Passando algumas das técnicas que eu treino, porque, assim, alguém que mora no interior da Bahia consiga treinar, como também alguém que mora no interior de São Paulo ou capital, Legal. qualquer lugar do Brasil, a pessoa possa treinar usando a metodologia que eu usei para treinar durante toda a minha vida. Então, assim, eu posso estar ensinando para qualquer pessoa do Brasil, a pessoa vai estar entrando lá nesse projeto online, entrando lá, assistindo algumas aulas, se a pessoa gostar, pega o curso completo e assiste algo que pode transformar a vida dela, não só a parte física, mas a parte mental também, como eu comentei com vocês, que a parte mental é extremamente fundamental e importante. Então, eu sempre coloco isso nas minhas aulas para explicar o motivo, o real motivo, né, a mentalidade, o porquê de cada coisa e qual é a estratégia que eu uso nas minhas lutas. Então, se você quiser saber os meus segredos nas lutas, legal, só acompanhar meu Instagram, minhas redes sociais, aí que logo mais eu vou estar soltando para vocês a minha metodologia que eu uso para os meus treinamentos. Legal. Se o White Dragon pudesse deixar uma mensagem aqui, deixar um recado, tanto para quem está começando em algum esporte, como para quem já tem uma idade mais avançada, mas deixar um recado como pessoa. O que o White Dragon falaria pra gente? Eu vou dizer uma coisa que eu sempre levo para mim na minha vida toda, né? Para Deus não existe nada impossível. Se você acredita em algo, você pode fazer o que for necessário para alcançar o que você deseja. Então, se você realmente quer ser um campeão mundial, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar como campeão mundial. Muitas pessoas acham que para você alcançar seu objetivo, primeiro,
você tem que chegar no seu objetivo para depois viver de acordo com o seu objetivo. Então, para você ser o melhor atleta do Brasil, você primeiro tem que treinar como o melhor atleta do Brasil, se alimentar como o melhor atleta do Brasil, viver como o melhor atleta do Brasil para depois conquistar seu título. E o campeão mundial é a mesma coisa. Se você quer ser um empresário de sucesso, primeiro você se prepara, você se treina, você se vive como um melhor empresário para depois se tornar um empresário. E tudo isso na nossa vida é dessa forma. Se você quer ser um engenheiro, primeiro você estuda, se forma, constrói toda a sua credibilidade como engenheiro para depois trabalhar como engenheiro. Na carreira como atleta, na carreira de ter sucesso na vida, a primeira coisa que você faz é se preparar de acordo com o seu objetivo. Então, se eu quero ser o melhor atleta do mundo hoje, eu tenho que treinar como o melhor atleta do mundo, tenho que me alimentar como o melhor atleta do mundo, andar em ambientes que estão os melhores atletas do mundo para me tornar aquilo que eu desejo. Porque depois que você se torna aquilo que você é, conquista se torna fácil. Então, esse que é o meu recado para cada um de vocês. Se você deseja algo, tem algo em sua mente que você quer conquistar, primeiro viva aquilo, se torne aquilo para depois você conquistar, porque o caminho vai se tornar muito mais fácil. Falou bonito, hein, Brunão? Obrigado. Bruno, foi um prazer ter você aqui conosco. A revista Karatê News agradece de coração. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por abrir um pouquinho a sua história. E esperamos você aqui, com certeza, outras e outras vezes. Muito obrigado, Williams. Fico muito feliz pelo convite. Agradecer a revista Karatê News. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer o nome do Karatê, como vocês estão fazendo. Eu sinto muito orgulho de estar aqui fazendo parte dessa história. E pode contar comigo todas as vezes que precisarem, estou à disposição. E muito obrigado mesmo. Um grande abraço para as pessoas que assistiram. Por causa de vocês, estamos aqui e podemos crescer cada vez mais e vamos crescer cada vez mais. Revista Karatê News, muito obrigado pela audiência. Valeu, obrigado, Brunão. Valeu, Will. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Well, Bruno Assis is going to move to 3-0 here at Karate Combat. Who can stop Bruno Assis? How far can he go? E não vou desistir até o final. And our portal springs to life. The dragon is breathing fire. 3-0, he's undefeated. He's the guy on top now. I mean, that's, when the mind really kicks in. Can he become 4-0? Kick up the open side. That's it. Bruno Assis has made undefeated here at Karate Combat. Bruno is undoubtedly one of the best guys in the division. Seemed borderline unstoppable on Karate Combat, and then he ran into Edgar Scrivers. 68 kilo golden belt on the line. The challenger Bruno Assis taking on the champion Edgar Scrivers. I respect my opponent, but this time it's my time. Somebody's got to lose their undefeated record. I am ready to win. Oh, just landing. That was nice. How much these again? Oh, again with the trip. Unreal. The way he timed that. Okay, why not take him down? Assis was still in this fight right to the end. I mean, incredibly tough performance from him. He was the first guy who ever went the distance with Scrivers. There was no loss to him. We welcome back Bruno Assis. It's a very interesting fight between two powerhouses in this division. Now it's a new fighter inside the pits. Oh, good shot as they come in. Eu imagino muito todas as situações possíveis dentro da luta, dentro da minha mente. Eu faço várias visualizações. In his mind, this fight's already